Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today.
Agora a gente vai para o nosso quarto painel, que é o Compliance e Proteção de Dados. Eu gostaria de convidar para coordenar as atividades de mesa de trabalho e apresentá-la a doutora Lara Rocha Garcia. Ela é doutoranda em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, com doutorado sanduíche pela Columbia Law School, nos Estados Unidos da América, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, com foco em inovação e saúde. Especialista em inovação e empreendedorismo por Stanford Graduate School of Business, também nos Estados Unidos da América, professora e advogada de direito digital, inovação, compliance e proteção de dados. Foi gerente de inovação do Hospital Israelita Albert Einstein e liderou a área de produtos do Doutor Consulta. Professora Lara, a palavra é toda sua, tem um ótimo painel para vocês todos. Olá a todos, muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com grandes nomes, um prazer, agradeço novamente ao convite da Esênia, ao convite do professor Giovanni, ao convite do Márcio Luz, e convido a todos os panelistas desse quarto painel, o professor Luiz Neto Galvão, professora Juliana Abruzzo e professora Isabel Albuquerque, a abrirem os seus vídeos para a gente compor a mesa que fará essa primeira apresentação. Bom, nesse momento teremos a palestra com o tema Compliance e Proteção de Dados. Convido, sem mais demoras, o doutor Luiz Neto Galvão, sócio da SRS Advogados, responsável pela prática de proteção de dados e cibersegurança e corresponsável pelo Departamento de Telecomunicações, Mídia e Tecnologias da Informação, TMT, licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, tem um Master DEA em Estudos Europeus, Política e Administração, pelo Colégio da Europa, Bruges, Bélgica. Foi consultor do Conselho da Europa no âmbito do programa Helping the 28, onde preparou, com outros períodos, o curso Data Protection and Privacy Rights, destinado a magistrados judiciais e do Ministério Público e advogados, de 2015 a 2018. Foi também membro do grupo de peritos da Comissão Europeia sobre contratos de cloud computing, de 2013 a 2016. Entre outras funções, foi ainda referendário, assessor no Tribunal Geral da União Europeia, Luxemburgo, de 2002 a 2004. É docente universitário convidado na área de proteção de dados pessoais em universidades portuguesas. Eu vou já fazer a leitura do mini currículo dos demais panelistas, como forma de agradecimento e reconhecimento pela grande mesa que será composta, e na sequência passo a palavra ao Dr. Luiz Neto para fazer a sua apresentação. Convidando então a doutora Isabel Albuquerque, que é membro fundadora do Nova Compliance Lab, é doutoranda na Faculdade de Direito da Nova School of Law, NSL, é mestre em Direito Internacional e da Integração Econômica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e licenciada em Direito pela mesma faculdade. É pós-graduada em Direito Empresarial pelo Instituto de Mercado de Capitais, IBMEC. É especialista e certificada internacionalmente em Ética e Compliance pela Society of Corporate Compliance and Ethics, SCCE, com mais de 15 anos de atuação em empresas multinacionais. Possui sólida experiência na condução de formações, investigações internas, avaliação de riscos, due diligence de terceiros e elaboração de comunicações internas sobre ética e compliance, com o principal objetivo de prevenir infrações às legislações anticorrupção. É membro fundadora do Instituto Compliance Rio, ICRio Brasil, e é coordenadora em Portugal do Compliance Women Committee, CWC. Também, igualmente, a doutora Juliana Abruzzo, advogada, doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito pela Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, espero que tenha pronunciado corretamente, com diploma revalidado pela Universidade de São Paulo, USP, professora da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora convidada da Fundação Dom Cabral, coordenadora do Comitê de Direito Digital do CESA, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, vice-presidente da Comissão de Direito Digital do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo. Também nessa mesa virtual, a ilustre presença do Dr. Giovanni Saavedra, professor da Universidade Mackenzie, presidente do Instituto ARC, advogado, com comprovado histórico de atuação na área jurídica, com formação em compliance, proteção de dados, investigações corporativas e crimes do colarinho branco.
forte profissional em empreendedorismo, com 2 PhDs, né, 2 doutorados em Direito e Filosofia pela Johann Wolfgang Goethe, Universidade Frankfurt am Main, espero que tenha pronunciado corretamente também, sócio do escritório Saavedra Advogados. É um prazer estar aqui ao lado de tão grandes nomes, alguns meus professores, em que eu tenho grande admiração. Obrigada novamente pelo convite. Dr. Luiz Neto Galvão, a palavra é sua, são 20 minutos para a explanação, e reitero a mesma semelhança do painel anterior, que as perguntas podem ser feitas pela ferramenta de Q&A que fica aqui embaixo. Por favor, doutor. Doutor, o senhor está no mudo. É preciso apertar o botão para liberar. Você está no mudo. Ok, desculpem. Boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir bem agora, com o meu sotaque português. Eu vou falar devagar, porque tenho consciência que o português de Portugal é um pouco, enfim, difícil, muitas vezes, de perceber no Brasil. Eu, pelo contrário, com o contacto que tive com novelas, com a literatura, com a música brasileira, acho eu que consigo facilmente distinguir o sotaque de um carioca do sotaque do Rio Grande do Sul ou de São Paulo, enfim. Presunção minha, mas por isso talvez me possam dar, eu vou tentar cumprir os 20 minutos e não exceder o tempo, mas irei falar mais devagar do que habitual. E para mim, enfim, é um enorme prazer poder estar aqui a falar de proteção de dados ao Brasil. Ao Brasil, que não é propriamente um principiante nesta área, uma vez que ratificou, enfim, já há anos, a Convenção 108 do Conselho da Europa, tem uma lei de proteção de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais recente, que despertou o interesse do mundo e que, no fundo, se inspira muito, não apenas, como é óbvio, dos princípios da Convenção 108, mas do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Europeu, mas, de facto, uma coisa que eu constatei com grande interesse e orgulho foi o facto de o mundo inteiro ter olhado a par da lei da Califórnia para a lei brasileira como, de facto, um marco importante. E há um interesse enorme do mundo, de facto, na forma como a lei é e será aplicada ao nível do Brasil. Outro elogio também para a terminologia da lei. Em Portugal, nós, com o nosso português de Portugal, tendemos a ser um pouco pomposos e, portanto, a nível terminológico, nós usamos expressões como responsável pelo tratamento, subcontratante, titular dos dados, enfim, e é um prazer enfim, ler a lei brasileira e, enfim, perceber de imediato a noção de controlador, de operador de dados, de encarregado, enfim, de facto, nada como o Brasil para tornar o português mais perceptível e mais facilmente compreensível pelo utilizador mediano da língua. Portanto, muitos parabéns a esse nível também. E por isso, eu não venho aqui ensinar-vos nada, venho apenas partilhar, porque tenho o maior respeito pela sofisticação do Brasil ao nível da proteção de dados, e na verdade, eu gostava só de partilhar convosco algumas considerações sobre a interseção entre proteção de dados e compliance, enfim, compliance vista num plano, enfim, mais alargado, mais abrangente. Bom, desde logo, algo que eu percebi quando, há uns anos atrás, comecei, enfim, a estabelecer contactos com os meus clientes no sentido de definirmos como implementar o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Europeu em Portugal. Enfim, uma coisa que eu achei interessante foi que
os contactos dos clientes foram originados de várias formas, quer através da própria gestão da empresa, portanto, dos diretores, dos administradores da empresa, quer por via das direções de IT, que viam o problema do RGPD como um tema essencialmente de segurança de dados e de um conjunto de outras atividades realizadas por advogados, essencialmente, mas que, enfim, tudo muito centrado ao nível da segurança dos dados. Depois, por outro lado, enfim, com outros clientes, estamos a falar de grandes clientes, a interlocução foi feita com direções jurídicas. E essas direções jurídicas viam muito a problemática da proteção de dados como uma problemática essencialmente de conformidade com a lei. E conformidade com a lei, executando um conjunto de práticas impostas pela lei. Uma vez realizadas essas práticas, enfim, estaríamos compliant, estaríamos em conformidade e, enfim, digamos que a preocupação essencial com este regulamento, particularmente exigente, estava assegurada. As preocupações principais estavam asseguradas. Portanto, era uma visão muito jurídica e muito normativa da proteção de dados. Ao nível de bancos e seguradoras, eu trabalhei muito com bancos portugueses, internacionais e com companhias de seguros, e ainda trabalho. Enfim, também a interlocução foi feita, a primeira conversa foi feita e depois a gestão do projeto foi assegurada por direções de compliance. E eu confesso que quando tive que interagir com direções de compliance, enfim, eu senti que havia uma enorme comunhão entre as preocupações que as direções me transmitiam e aquilo que eu próprio sentia ao implementar o regulamento. Desde logo, as direções de compliance, enfim, nos bancos em particular, elas cresceram, tiveram um crescimento tremendo desde 2008. Na banca portuguesa, hoje em dia, a direção de compliance é maior do que a direção de marketing. Os bancos queixam-se que não conseguem fazer negócio porque canalizam muitos dos seus recursos para a compliance e confesso que ainda há uma visão da compliance muito como um entrave à realização da atividade principal do banco, que é, enfim, vender produtos e serviços. Um banco pode ser uma seguradora, pode ser, enfim, há múltiplas atividades que estão sujeitas a programas de compliance, obrigações de KYC, de implementação de normas de luta contra o branqueamento de capitais e contra o financiamento do terrorismo. Enfim, e nesses setores em particular, a compliance é vista como foi vista a proteção de dados, como dizia há pouco um colega palestrante, é um entrave à atividade económica e, portanto, é um custo. E confesso que aqui em Portugal ainda é difícil encontrar alguém que veja a proteção de dados como uma verdadeira vantagem competitiva de uma empresa. Portanto, primeiro ponto, é interessante ver como o tema da proteção de dados é tratado consoante a nossa interlocução se faz com a gestão da empresa, com o departamento jurídico, com IT ou com compliance. Compliance, de facto, eu digo, encontrei muitos pontos em comum, encontrei direções, enfim, com um peso significativo, com grandes preocupações em matéria de assegurar, enfim, a conformidade, o sigilo das suas atividades e, em particular também, e olhando um pouco para as organizações na sua totalidade, eram quase tão detestadas quanto os advogados de proteção de dados. Enfim, eu estou, claro, a exagerar, é verdade, mas é um ponto importante o facto de a compliance ainda não ter transposto, de alguma forma, uma certa aversão. Por exemplo, eu via, existe ainda uma grande tensão entre compliance, entre proteção de dados e marketing. As atividades, enfim, as direções de marketing
veem a compliance e, em particular, a proteção de dados como um entrave àquilo que faziam antes. Já não vão poder enviar mails, já não vão poder enviar comunicações comerciais, vão ter que parar, digamos, uma atividade que para as organizações era essencial, mas, enfim, sem pensarem muito que, de facto, é mais importante do que ter uma base de dados com 1.000, 2.000, 3.000 contactos. É essencial assegurarmos que esses contactos de facto pretendem ser contactados, não manifestaram a sua oposição ou, em certos casos, forneceram o seu consentimento e, portanto, não veem a existência de uma base de dados qualificada como algo necessariamente muito positivo. Bom, em segundo lugar também, a confluência entre compliance e proteção de dados. Na verdade, outro elemento interessante que eu encontrei quando comecei a implementar o RGPD foi que existiam em paralelo obrigações de compliance e outros normativos que, enfim, eram impostos ao mesmo tempo às organizações. E o ponto que eu queria aqui fazer é que, de facto, é importante não vermos a proteção de dados como o único desafio que uma organização tem, sendo que, enfim, o RGPD, o Regulamento Europeu, é um regulamento particularmente exigente e, nessa medida, é importante nós termos em conta qual é o contexto global da organização, o que é que ela tem que fazer naquele momento, e eu recordo-me, enfim, encontrei não apenas o tema do branqueamento de capitais e de imposições do Banco Central, por exemplo, no caso da banca, como certos requisitos de KYC, alterações ao regime de whistleblowing, nomeadamente em casos de fraude, crime financeiro, de corrupção, e em particular normativos que não são em sentido estrito compliance, mas que são normativos aplicáveis às atividades, como por exemplo o regime dos intermediários de crédito no caso da banca ou da distribuição de produtos de seguros no âmbito dos seguros, que eram normativos muito exigentes, que tinham que ser impostos e aplicados ao mesmo tempo que o RGPD. E, portanto, como a organização não tem capacidade de ter estes work streams ao mesmo tempo, enfim, com o mesmo ritmo, é necessário nós termos em conta que não somos a única preocupação da organização e estabelecemos um plano de implementação sequencial, talvez dando maior importância a temas que mereçam, digamos, essa importância e essa urgência, temas com maior visibilidade, como, por exemplo, todas as políticas que estejam disponíveis para o exterior, política de privacidade, enfim, as políticas, os consentimentos e, enfim, todas as atividades que envolvem uma interação com clientes, com potenciais clientes, com fornecedores, e em matéria de marketing em particular, ou seja, é importante eleger prioridades ao nível das organizações, tendo em conta que muito dificilmente uma organização vai poder engolir, digamos, implementar num prazo relativamente curto este normativo, até porque parte do normativo impõe uma mudança de comportamentos, que para mim é o maior desafio das organizações, quer ao nível da compliance, quer ao nível da proteção de dados. Bom, outra interseção, digamos, entre compliance e proteção de dados prende-se com o facto de a compliance, por força da utilização de listas de titulares, enfim, de pessoas suspeitas de atividades ilícitas, ela também interfere com a proteção de dados, ou seja, é uma atividade de tratamento de dados que requer, enfim, também alguns cuidados e, enfim, uma implementação própria ao nível do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. E, portanto, nós temos aqui não apenas questões de legitimação, temos que encontrar fundamento legítimo para tratarmos aqueles dados de pessoas suspeitas de atividades ilícitas, de branqueamento de capitais, de atividades terroristas, como temos também que, quando a lei não nos fornece uma base suficiente, temos que encontrar ali
uma proporcionalidade naquilo que nós estamos a fazer em termos de atividade compliance com aquilo que são os tratamentos de dados associados a essa atividade. E, portanto, aqui eu encontro uma interseção importante. Outra interseção importante é o facto de, no caso dos encarregados de proteção de dados, ou DPOs, muitos deles, sobretudo em áreas reguladas, têm origem na compliance e, em muitos casos, eles acumulam as funções de encarregado com funções também ao nível de compliance. E isso é um ponto muito importante, que é o de a existência de, para mim, de uma incompatibilidade entre exercer uma atividade de compliance stricto sensu, designadamente luta contra o branqueamento e contra o terrorismo, enfim, as funções de encarregado de proteção de dados, que no fundo tem que ser alguém que com independência e possa olhar também para a área da compliance e para as atividades de tratamento de dados que aí são feitas com total independência. Portanto, para mim, não se pode trabalhar ao mesmo tempo no departamento de compliance e, enfim, enquanto DPO ou encarregado, tendo em conta, de facto, as obrigações de independência do encarregado. Depois, enfim, gostava também aqui de relembrar uma coisa que é evidente, mas que deve ser sempre sublinhada. Eu creio que não há compliance e não há proteção de dados com qualidade sem haver uma autoridade de controle e supervisão também interventiva e que não apenas faça a repressão, aplicando multas, coimas, mas também com capacidade de intervir com guidance, com orientações, ajudando o mercado a perceber como cumprir da melhor forma. Bem, e com independência, claro, para isso tem que ter independência, tem que ser independente do poder político, tem que ser independente do poder económico e tem que ter recursos adequados, quer em termos de capital humano, quer em termos de tecnológicos. E uma frustração enorme que nós muitas vezes encontramos é o facto da autoridade de controle não ter capacidade de compreender os vários negócios, as várias atividades de negócio, as atividades económicas. São autoridades que são generalistas e não estão muitas vezes capacitadas, até do ponto de vista tecnológico, para perceberem algoritmos, para perceberem novas tecnologias e enquistam-se e fecham-se às vezes como aldeias gaulesas. E isso, no caso, em paralelo com o Asterix, uma aldeia gaulesa fechada, defensiva, e que, de facto, nessas condições podem constituir um entrave à atividade económica e, portanto, eu acho que é fundamental, a par da independência, também a autoridade estar capacitada para conseguir dialogar com a indústria em paralelo, enfim, com igualdade de armas, ou uma quase igualdade de armas, e isso, para mim, é fundamental. Bom, e depois gostava também de sublinhar aqui, estou a falar ainda, enfim, estou a tentar casar a compliance com a proteção de dados, no princípio da responsabilidade do RGPD, que é um princípio fundamental, um princípio muito importante e que está também corporizado na lei brasileira como responsabilização e prestação de contas, ou seja, a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas. Isto, para mim, é uma definição central da lei brasileira, é um princípio central do regulamento em vigor em Portugal, do regulamento europeu. É essencial, uma vez implementada a lei, implementadas as obrigações, conseguir demonstrar a minha conformidade, no sentido de compliance, conformidade. Em caso de uma fiscalização, em caso de uma queixa, em caso de eu ser interrogado sobre uma determinada prática, uma fuga de dados, uma violação de dados pessoais, qualquer problema, eu devo estar capacitado para responder e para argumentar e para demonstrar que pensei no tema e que tenho o tema tratado ainda que possa ter havido uma falha.
quer demonstrando, quer através, enfim, devo demonstrar o cumprimento de obrigações que são essenciais e que devem ser uma preocupação constante, como por exemplo no caso português, mas em grande medida também creio no caso brasileiro, embora eu não seja um especialista na lei brasileira de proteção de dados, enfim, eu devo ter um inventário de dados de atividades de tratamento atualizado. Eu tenho que ter um mecanismo de resposta a pedidos de exercício de direitos que funcione. Eu tenho que conseguir reportar uma violação de dados em 72 horas com um conjunto de informação que a lei me impõe. Eu devo, no caso de realizar uma atividade de cariz tecnológico e que envolva o tratamento de muitos dados, eu devo ser capaz de demonstrar ter efetuado uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados e que as medidas eventuais que eu adotei de mitigação são convenientes. Portanto, se houver um problema, eu devo conseguir demonstrar que eu pensei nesse problema e que implementei medidas para mitigar. Isto é compliance, é demonstrar conformidade, é a capacidade de, em cada momento, eu conseguir estar prevenido para qualquer eventualidade. Por exemplo, também demonstrar que eu tenho uma atividade de formação interna dos colaboradores, que eu tenho métricas para acompanhar, enfim, os vários temas de proteção de dados, que eu tenho um DPO, um encarregado de proteção de dados, que está bem enquadrado na empresa, que é independente, que tem um reporte direto à administração, ao management. Enfim, isso tudo é fundamental. Por exemplo, outro tema também muito importante é o tema da contratação externa. As atividades que eu não realizo diretamente, mas que eu entrego a terceiros. E a capacidade que eu devo ter de demonstrar que eu escolhi criteriosamente esses terceiros. E aqui em Portugal, recentemente, tivemos um caso, enfim, temos um caso atual de contratação de um operador na cloud e um dos temas, enfim, independentemente de tudo o que se vai passar, enfim, da investigação que a Autoridade de Proteção de Dados fizer, de facto, aparentemente, e segundo o próprio responsável desse organismo público, ele não foi capaz de demonstrar ter completado uma avaliação de impacto sobre um processo que envolvia milhões de pessoas. Portanto, esse e por isso, desde logo, foi objeto de uma medida de suspensão do tratamento. Ou daquela atividade ou da utilização do parceiro tecnológico que ele estava a utilizar. Portanto, daí a necessidade de eu estar preparado para conseguir argumentar, ter tido a preocupação de escolher bem o meu parceiro tecnológico, enfim, de ter pensado todas as implicações em matéria de riscos e de mitigação do risco que a atividade que eu estou a entregar a um terceiro implica. Bom, e por último, eu acho que é fundamental, enfim, estão a terminar os 20 minutos, eu não queria ultrapassá-los, e se calhar já falei rápido demais, espero que me estejam a compreender. Eu não queria deixar de falar do tema da governance da organização, e da necessidade dela começar pela gestão ao mais alto nível, ou seja, eu não sou responsável, quer dizer, eu não posso ser diretamente responsável por tudo o que se passa na minha organização em termos de compliance ou em termos de proteção de dados. Mas eu tenho que demonstrar ter-me interessado, ter estabelecido os mecanismos necessários para que, no caso de haver um problema, no caso de haver uma falha de um colaborador, desde do diretor mais importante da minha organização ao trabalhador com a função mais humilde, eu devo conseguir demonstrar que foram acalculados os riscos que todas as atividades que envolvem tratamentos de dados implicam. Enfim, e sobre o tema, enfim, refiro só de passagem, de facto, outro caso muito mediático e muito recente, que envolve o envio de dados pela Prefeitura de Lisboa, de um conjunto de organizadores de uma manifestação em frente à Embaixada da Rússia
e contra políticas da Rússia à Embaixada Russa. Foi partilhado, eu estou a falar apenas daquilo que já foi reconhecido pela própria Prefeitura. Foram partilhados dados de organizadores de uma manifestação contra o regime russo, em frente à Embaixada da Rússia, foram partilhados com essa mesma Embaixada. Enfim, e segundo se apurou, enfim, houve, já foi reconhecido o erro, o que é inteiramente correto, mas, enfim, o anterior responsável da Câmara, o anterior presidente, o anterior prefeito, que hoje em dia é primeiro-ministro, quando interrogado sobre esta prática, ele respondeu que ele não pode ser responsabilizado por algo que não passa do balcão da Câmara de Lisboa, ou seja, do primeiro contacto com o munícipe, com o habitante de Lisboa. Portanto, no fundo, era algo que era muito longínquo da administração da Câmara, da Prefeitura, de quem assegura, de quem tem a responsabilidade máxima pelas atividades da Câmara. Ora, isso não pode acontecer, e é algo, enfim, estou a falar nisto porque é algo que ainda se encontra muito, sobretudo ao nível dos organismos públicos. Encontra-se ainda uma atitude de algum distanciamento dos responsáveis máximos relativamente às atividades que envolvem tratamentos de dados, dizendo, enfim, que, enfim, a gestão máxima não pode saber tudo o que se passa na organização. E eu concordo que não pode saber tudo o que se passa na organização, mas deve implementar um mecanismo tal de forma a que, enfim, se houver um problema, ele consiga demonstrar que esse problema foi pensado e que houve uma violação, mas que a violação não se prende com a falta de normativos, com a falta de preocupação, com a falta de medidas, mas sim, enfim, com outros problemas que transcendem a própria compliance. Portanto, é essencial que a compliance comece ao mais alto nível e era com esta ideia que eu gostaria de terminar. Muito obrigado. Parabéns, doutor Luiz, pela excelente palestra. É realmente muito importante a gente ver a intersecção entre esses dois momentos, e acho que a gente tem muito a aprender mesmo com as experiências internacionais que você trouxe aqui. Bom, sem mais delongas, eu já convido a doutora Isabel Albuquerque para as suas palavras e apresentações, e reitero que toda a plateia pode fazer perguntas pela ferramenta de Q&A que fica aqui embaixo. Muito obrigada. Isabel, a palavra é sua. Olá, muito boa tarde para todos que estão no Brasil, boa noite para o pessoal daqui de Portugal. Gostaria de iniciar agradecendo novamente pelo convite que me foi feito para participar desse seminário, ao lado desses colegas painelistas, a Juliana Abruzio, Giovanni Saavedra, que infelizmente ainda não tive a oportunidade de conhecer virtualmente, mas que eu já acompanho há algum tempo e com quem eu sempre aprendo muito, e ao Luiz Neto Galvão, claro, que já foi meu professor aqui no curso de proteção de dados que realizei aqui na Juris Nova e que se tornou um querido amigo aqui de Portugal. Bom, como a Lara já gentilmente mencionou, eu sou doutoranda aqui na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e cofundadora do Nova Compliance Lab, cujo principal objetivo é justamente de fomentar o debate entre a academia, os setores público e privado e a sociedade civil acerca da nossa importante missão de combater a corrupção. Então, por isso, desde já eu faço aqui um disclaimer de que, apesar de grande entusiasta do tema da proteção de dados, eu estou longe de ser uma especialista, mas sim uma mera curiosa, sobretudo para acreditar que existe essa clara relação, como o Luiz estava mencionando, entre, especialmente do ponto de vista estrutural, entre os programas de compliance anticorrupção e os programas de compliance de proteção de dados. E também pela clara influência das leis de proteção de dados, da interferência dessas leis nos programas de compliance anticorrupção. Por essa razão, então, eu ratifico aqui a minha felicidade de estar nesse painel, dividindo esse painel com 3 monstros da proteção de dados, mas considerando o meu background na área de compliance anticorrupção, vou pedir licença para, durante esses próximos minutos, levantar alguns desafios que eu tenho enfrentado para acomodar essas exigências das leis de proteção de dados nos meus programas de compliance anticorrupção que eu busco implementar nas empresas. Bom, meu objetivo é mais de levantar questões, mesmo do que propriamente trazer uma resposta assertiva sobre cada uma delas. Então, começando pelas semelhanças que eu vejo de implementação dos programas de compliance anticorrupção e dos programas de compliance de proteção de dados, eu levantaria alguns pontos.
O objetivo, para começar, eu entendo que o foco desses programas, na implementação desses programas, é a prevenção de irregularidade, ou seja, buscar de uma forma proativa, antecipar potenciais riscos e evitar que irregularidades aconteçam. Como desafio, eu entendo que um dos maiores desafios, né, seria mudar a cultura da companhia, ou então, se já existe uma cultura não tão adequada, ou criar uma cultura, caso ela não exista, então fortalecer essa cultura de proteção de dados, de privacidade e proteção de dados, ou então, no caso de programas de compliance anticorrupção, uma cultura mais da ética e da anticorrupção. E como sugestão aqui, eu sempre busco, nas minhas implementações, trazer um approach bem positivo perante os funcionários, né? Que acho que para criar essa relação de confiança entre o compliance officer, no meu caso eu, e os colaboradores que vão me auxiliar na implementação desses programas. Eu acho que esse mesmo approach acho que é muito positivo de ser aplicado na prática quando a gente também vai implementar um programa de compliance em proteção de dados. Uma outra semelhança que eu vejo também é que eu acho que, em regra, né, essas implementações elas começam como um projeto de adequação às leis, a lei de anticorrupção e a lei de proteção de dados, e ela acaba por se transformar num programa, num sistema de compliance, porque tem um início, mas não há fim, né? Acho que a nossa tarefa é de tentar se ficar o mais compliant possível com essas leis, né? Até porque eu acho que 100% de compliance é uma utopia. E aqui também, como sugestão, eu costumo iniciar essas implementações com uma forte campanha de sensibilização, de conscientização desses colaboradores sobre a importância desses programas, os benefícios que eles trazem. E aí eu acho que, eventualmente, a criação de um comitê multidisciplinar pode ser uma boa alternativa. Eu sei que, na realidade de pequenas e médias empresas, isso nem sempre é fácil, né? Eu tive recentemente participando de um webinar para a Câmara Municipal de Cascais sobre o compliance anticorrupção e para tratar um pouco da importância dos códigos de ética e tudo mais. E eu tive acesso a uma pesquisa que demonstrou que aqui em Portugal 49% das pequenas e médias empresas sequer têm um código de ética. Então, quanto mais um programa anticorrupção, né, de compliance anticorrupção. Enfim, então, de fato, nas PMEs isso é um desafio, mas isso não serve para desestimulá-las a estar compliant tanto com as leis anticorrupção quanto de proteção de dados. Bom, uma outra semelhança que eu vejo também, e aí o Luiz mencionou um pouco sobre isso, é com relação ao papel das autoridades, né? Eu vejo que tanto as autoridades anticorrupção quanto as autoridades de proteção de dados, elas têm exercido esse papel mais de educar do que propriamente de sancionar. Eu acho que esse era o grande temor das empresas, a preocupação inicial das empresas, mas eu acho que elas têm exercido esse papel de uma maneira mais de educar mesmo, mais adequada, até porque o objetivo delas é buscar compreender das empresas a capacidade que as empresas têm de demonstrar a efetividade dos seus programas, né? Que esses programas estão sendo elaborados, implementados com base na boa-fé, com base no risk-based approach, e não apenas aquele check the box que a gente, infelizmente, vê por aí também. Uma outra semelhança que eu vejo é que tanto a lei anticorrupção quanto as leis de proteção de dados, elas definem o que a gente precisa ter, né, para ter num programa de compliance, para estar compliance, mas elas não definem como, em termos de framework, de processos, de metodologias. E aqui, eu acho que as autoridades elas ajudam muito com esses guidelines, mas eu acho que isso é uma oportunidade para os profissionais de compliance também se diferenciarem no mercado, usar a criatividade, até porque esses processos de implementação, eles não há, né, uma receita de bolo, como a gente costuma dizer, o no one size fits all, até porque depende muito da estrutura da empresa, depende muito da área que ela atua, depende do budget que ela tem, que normalmente é muito limitado. Então, eu acho que aqui cabe aos profissionais de compliance trazerem a sua criatividade para a implementação. E, por fim, eu entendo que tanto os programas de compliance anticorrupção quanto os programas de compliance e proteção de dados, eles
têm pilares muito semelhantes, né? No caso dos programas de compliance anticorrupção, que é a minha especialidade, eu costumo enumerar os seguintes pilares, e isso foi até mencionado pelo Matheus no final da fala dele, né, quando ele respondeu uma dúvida de uma colega que está assistindo o nosso seminário, que é o suporte da alta liderança. Eu acho que isso é um pilar muito importante para ajudar e facilitar essa mudança de cultura interna. O mapeamento de riscos, então a gente faz aquele diagnóstico, depois a gente começa, com base nesses riscos, elaborar as políticas, os procedimentos, permeando tudo isso, tem os treinamentos, as formações. Eu acho que de nada adianta a gente ter uma série de políticas e procedimentos se os nossos colaboradores não conhecem essas políticas, não sabem onde encontrá-las, nunca leram essas políticas, então é importante que eles entendam e compreendam, né, o que se espera deles com essas políticas, com esses procedimentos. A due diligence de terceiros, que o Luiz também mencionou, é importante que a gente verifique com os terceiros com quem a gente se relaciona, se eles estão compliant com essas leis, qual é o grau de maturidade dos seus programas, se é que existem programas, se eles têm esses programas. Em controles internos, naqueles gaps que nós encontrarmos, criar esses controles, criar canais de reportes, fazer as investigações internas de incidentes, ou então, eventualmente, de um incumprimento do código de ética, no caso do compliance anticorrupção. E, por fim, mas não menos importante, também o monitoramento, né? A monitorização, como falamos aqui em Portugal, constante desse programa. Eu acho que aquilo que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. Então, basicamente, aqui seria a definição de métricas para que a gente possa constantemente verificar e buscar a melhoria do nosso programa, até para a gente, eventualmente, poder justificar para a nossa liderança, para o board, a necessidade de novos investimentos, da compra de alguma ferramenta para nos ajudar, ou então mesmo de um colaborador, de um headcount, alguém para fortalecer aqui a equipe para a implementação do programa, ou então até mesmo para comprovar para as autoridades a efetividade do nosso programa, né, que muito acontece. Bom, e diante disso tudo, dessas semelhanças que eu vejo desses programas, me surge a primeira grande reflexão aqui, e que o Luiz chegou a pincelar também. Será que em razão dessas semelhanças que muitas empresas buscaram nomear os seus compliance officers como DPOs? E a gente viu muito isso, né? No Brasil, pelo menos eu tenho diversos colegas compliance officers que foram nomeados DPOs, até porque eu acho que as funções se assemelham muito, elas precisam, tanto o compliance officer quanto o DPO, ele precisa ter autonomia, precisam ter acesso direto à liderança, precisam ter sólido conhecimento técnico nas áreas, precisam conhecer muito bem o negócio da empresa, precisam atuar com esse viés de prevenção, mas obviamente sempre com mindset pro-business. Eles precisam ter, aí, com relação aos soft skills, né, precisam ter uma boa capacidade de negociação, precisam ter uma boa capacidade de comunicação, resiliência, empatia, enfim. Será que foi em razão disso? Eu vi já vi alguns casos de sucesso, de boas implementações de programas de compliance e proteção de dados por compliance officers que foram nomeados DPOs, mas eu confesso que eu tendo a concordar com o Luiz e eu tenho um certo desconforto com relação a essa acumulação de funções. E não só pela questão de um potencial conflito de interesses que acho que pode existir entre as funções, mas, sobretudo, pela dificuldade de aceitar que há uma possibilidade real desses profissionais, e aqui eu digo possibilidade, não capacidade, que eu acho que eles são super capazes, mas possibilidade desses profissionais conseguirem exercer de uma maneira eficiente essas funções que são tão complexas e que exigem tanta dedicação no dia a dia. É óbvio que se esses compliance officers DPOs, né, eles contarem com uma equipe multidisciplinar, experiente, com um budget adequado, né, com recursos suficientes, sim, essas tarefas vão se tornar mais fáceis, e aqui entre muitas aspas, né, porque não são tarefas fáceis, mas será que é essa a realidade da imensa maioria das empresas? Bom, a minha experiência, né, desses pouco mais de 15 anos em grandes empresas no mundo corporativo,
o que eu vejo é que tanto o Compliance Officer quanto o DPO, eles fazem verdadeira mágica, eu acho, com o budget limitado que eles têm para conseguir implementar os seus programas. Então, eu tendo a ser um pouco cética com relação a essa possibilidade de acumulação de funções. Bom, e aí, após essas reflexões iniciais, eu gostaria de trazer aqui para o debate alguns pontos que claramente eu vi de interferência das leis de proteção de dados nos programas de compliance anticorrupção. E aí, onde eu sofri para tentar acomodar essas duas legislações. E aqui, eu vou, para resumir, eu sei que o tempo é curto, eu vou trazer 2 pontos, né? No caso dos processos de due diligence de terceiros, que é um dos pilares do programa de compliance de corrupção, e nas investigações internas. Iniciando pelas investigações internas, que são aquelas investigações corporativas realizadas no âmbito da empresa mesmo, e aqui eu não digo somente aquelas grandes investigações de crimes e de fraudes, e pode ser um simples desrespeito ao código de ética, uma política de utilização de redes sociais, por exemplo. E nessas investigações, o que nós vimos normalmente, né, nós nos deparamos normalmente, com uma grande quantidade de dados que são coletados, né? A gente tem entrevistas que a gente tem que fazer, a gente tem uma análise documental relativamente grande que a gente tem que fazer, analisar e-mails corporativos também. Então, quando a gente se depara com essa questão, então, um tratamento de dados pessoais, e muitas vezes esse tratamento de dados pessoais não é só dos nossos colaboradores, mas também, eventualmente, de terceiros, de clientes, de vendors, enfim. A primeira pergunta que a gente precisa fazer, por óbvio, bom, já que eu estou tratando dados pessoais, qual é a base legal que me permite tratar esses dados no âmbito da investigação? E aí, pelo que eu entendo que tem sido, talvez, e aí eu peço até a ajuda aqui dos meus colegas especialistas, mas que o entendimento majoritário nesse caso, que eu acho que já é consolidado, é que a base legal é o legítimo interesse, é a base legal mais adequada para fundamentar o tratamento de dados pessoais no âmbito de uma investigação interna. E aí começam os desafios, né? Pelo GDPR, a gente precisa fazer o LIA, né, aquele teste de 3 etapas, de teste de finalidade, necessidade, proporcionalidade, e na LGPD, a gente existe no seu artigo 10, dizendo que a ANPD poderá solicitar ao controlador um relatório de impacto à proteção de dados. Então, poderá solicitar um relatório de impacto, que é pelo que eu compreendo, né, de colegas que trabalham diretamente como DPOs, que é um documento mais complexo do que o LIA. E aí, será esse, então, esse relatório obrigatório por essa redação? Eu já vi especialistas dizendo que sim, que parece que é obrigatório, mas, enfim, eu não sei se isso é algo consolidado, porque eles costumam comparar a redação do artigo 10 da nossa Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que diz que a ANPD poderá determinar que o controlador elabore o relatório, com a redação do artigo 38, que diz que a ANPD, a autoridade, poderá determinar que o colaborador elabore. Então, parece que no caso do artigo 10, esse documento já deve ter sido elaborado. Bom, outros pontos de atenção é que a gente precisa, já que a gente vai tratar esses dados pessoais com base no legítimo interesse também, a gente precisa dar ciência prévia para os nossos colaboradores de que a gente pode eventualmente vir a monitorar os seus computadores, os seus celulares, telemóveis, e aí, como que a gente garante essa ciência prévia, né? Pode ser através da assinatura do contrato de trabalho, mas acho que não só, e nem deve ser. Eu acho que é preciso ter normas específicas, políticas, novamente, né? Procedimentos, que haja uma garantia que o empregado leu, que ele conhece, que ele compreende essas regras, e aí, novamente, vem os treinamentos internos como algo muito importante aqui para deixar muito claro para os empregados como é que esses dados são tratados, qual é a base legal, qual é o período de retenção, enfim, se vai haver compartilhamento ou não. E aqui, eu acho que a transparência, então, é o fator essencial, é um dos fatores essenciais, né, que a gente vê no âmbito de uma investigação interna.
Bom, outro princípio que eu vejo também que é importante, e aí, obviamente, não são só esses, né? Isso está longe de ser exaustivo, acho que tem que observar a lei inteira de proteção de dados, mas eu acho que cabe aqui ressaltar que é o da necessidade, pela nomenclatura da LGPD, ou da minimização aqui pelo GDPR, que significa que a gente tem que coletar aquilo que é adequado, necessário, relevante, especificamente para aquela investigação interna. Corrigir dados que eventualmente estejam errados, apagar aquilo que não é necessário, enfim. E quando há transferência de dados, né, isso também é um outro tema relevante. A gente teve um painel hoje mais cedo que tratou especificamente sobre transferência de dados, transferência internacional de dados, e quando há tratamento de dados sensíveis, e muitas vezes isso pode acontecer no âmbito de uma investigação, o que a gente faz, né? A LGPD, ela não permite efetuar o tratamento de dados pessoais sensíveis com base no legítimo interesse. Então, a gente vai ter que buscar uma outra base legal para poder fundamentar o tratamento desses dados no âmbito de uma investigação. Então, o que fazer? Como acomodar isso tudo, né? Bom, então, o que eu costumo fazer normalmente é um checklist mental assim, de cuidados, e eu acho que cuidados não só com relação à LGPD, mas também com relação aos profissionais que conduzem essas investigações. Acho que eles têm que ser treinados, acho que eles têm que entender que é importante limitar a quantidade de pessoas que vai ter acesso que terão acesso a essas informações, a esses dados, e no fim da investigação manter apenas aquilo que for essencial para a empresa para tratar aquele incidente, aquela investigação de compliance anticorrupção. Então, descartar tudo aquilo que não for relevante. E aí, muito, muito rapidamente, eu sei que eu já estou me estendendo, com relação à due diligence de terceiros, né? Isso também o Luiz pincelou, e eu acho que é a mesma base legal que nós usamos, né? O legítimo interesse, mas aqui eu acho que a gente tem uma especificidade, porque a gente precisa, de fato, buscar o máximo de informação possível, e aqui eu entendo que é um campo delicado se o compliance officer é DPO, porque, enfim, como compliance officer eu vou buscar o máximo de informação que eu preciso, o máximo de dados que eu preciso para poder exercer um processo de due diligence adequado, e muitas vezes esses dados são dados não só pessoais, mas também dados pessoais sensíveis. Então, uma coisa que eu acho importante destacar é que, por mais que a lei anticorrupção brasileira, a lei federal não exija a implementação de programas de compliance anticorrupção e, consequentemente, a realização de processo de due diligence, isso é sim uma boa prática, e o que eu tenho visto na prática é que as autoridades, especialmente as americanas, elas têm sim exigido a demonstração de que você tem um bom processo de due diligence, de que você fez um processo de due diligence bem profundo. Então, acho que o profissional fica nesse dilema, né? Eu acho que é o eterno cobertor curto, né? Ou eu cubro a cabeça e me defendo com relação à lei anticorrupção e descubro o pé, ou eu cubro o meu pé e me protejo com relação às leis de proteção de dados e descubro a minha cabeça. Então, eu acho que, especialmente como forma de comprovar também a efetividade do seu programa de compliance, você tem que demonstrar que você realiza due diligence e de uma maneira profunda, né? Uma due diligence bem robusta. Então, eu não sei, muitas vezes, eu acho que como é que a gente vai conseguir acomodar essas questões? E se o meu potencial parceiro, o meu potencial fornecedor ou cliente não quiser me passar todos esses dados alegando o respeito à proteção de dados, à lei de proteção de dados, eu retiro ele do processo, eu estou no meu direito, claro, mas eu reduzo o meu rigor no meu processo de due diligence. Enfim, acho que são questões aqui que eu trago apenas para reflexão, que eu acho que não deve ser somente a minha dor, mas eu acho que deve ser a dor de muitos colegas compliance officers também. Bom, então, já chegando ao fim da minha exposição, eu apesar dessas interferências, né, entre esses programas e também das semelhanças que eu vejo nesses programas, eu sou a mais absoluta defensora da necessidade das empresas terem um programa de compliance anticorrupção e de um programa de compliance
de proteção de dados, e aqui não só pelos claros benefícios que eles trazem para as empresas, mas também para os seus colaboradores, para os seus clientes e também para a sociedade, né? O Matheus comentou no finalzinho da exposição dele de diversas pesquisas que já demonstram isso, que as empresas que pararam de pensar no compliance com essa produção de dados e viram isso como uma obrigação e viram isso como uma oportunidade, elas conquistam os seus colaboradores e aí retêm esses talentos, elas trazem uma maior segurança para os seus clientes, elas melhoram a sua reputação, elas têm uma vantagem competitiva, enfim, eu acho que além de todos os benefícios internos também que existem, né, de agilidade, de inovação, de eficiência operacional. Então, eu sou uma grande defensora desses dois programas, porque eu acho que os benefícios são muito similares, se não iguais. Então, como conclusão preliminar, eu gostaria de afirmar que eu vejo esses programas como um verdadeiro investimento e não como um custo, e aí que as empresas precisam enxergar esses programas dessa forma, mas para que esses programas tenham sucesso, é essencial que haja o comprometimento, a colaboração, a participação ativa de todos os colaboradores. Eu acho que a gente tem que tirar essa visão restrita de que o sucesso do programa é uma responsabilidade do Compliance Officer ou do DPO, mas para isso acho que há necessidade de uma mudança de mindset mesmo. E toda mudança de mindset, eu acho que, como diz Dalai Lama, acho que ela é uma mudança de coração, né? O change of heart, que ele chama, que acho que é essa sensibilização. Então, eu espero que eu tenha, nessa minha exposição, deixado claro o quanto que eu adoro o que eu faço, especialmente pela sensação de fazer, de alguma forma, diferença para as empresas. Eu espero que eu tenha tocado também um pouquinho o coração de vocês, para a importância do compliance, para que nós tenhamos empresas mais positivas, né, mais colaboradores mais felizes e também uma sociedade melhor para a gente viver. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabel, pelas suas palavras, foram brilhantes, parabéns. Inclusive, a gente até tem um comentário sobre isso do Piva, dizendo: sensacional, Isabel. É nesse dilema que me encontro ao concentrar jurídico, compliance e DPO, né, DPO, sem um time para tratar os temas e sem um discurso tone at the top. Basicamente, é um cenário de compliance documental muito bem executado, nos limites da estrutura disponível, mas a consolidação das práticas ficam engessadas por ser um ambiente em que uma canoa está puxando para um lado e um cruzeiro está indo na direção oposta. Uma pena. Então, acho que as palavras reverberaram até em conjunto com a reflexão com o que o Dr. Luiz fez com as palavras dele, né? Então, muito obrigada, duas palestras brilhantes. E agora eu passo a palavra para a doutora Juliana Abruzio, quem eu já apresentei, professora do Mackenzie, para iniciar a sua explanação. Professora Juliana, as palavras são suas, são 20 minutos também, como os demais palestrantes. Fique à vontade. Bom, muito obrigada, Lara, sempre um prazer estar aqui ao seu lado. Eu cumprimento em especial o meu colega e amigo, organizador desse grande evento. Me honra muito estar aqui nesse painel, porque eu sei que ele participou ativamente com outras pessoas para esse encontro que une Brasil e Portugal acontecer. Professor Giovanni Saavedra, toda a minha admiração e estima. Também cumprimento aqui Luiz Neto Galvão, a Isabel Albuquerque, cumprimento pelas excelentes falas. Quero também deixar registrado aqui minha satisfação de ter encontrado a professora Cíntia rapidamente. Aqui nos encontramos nos bastidores virtuais, né, porque também existe o bastidor virtual, e aqui, caminhando para o final, né, nós vamos fechar com, como se diz, chave de ouro com o professor Giovanni Saavedra, mas aqui, caminhando para o final, ouvi atentamente a fala dos meus colegas, concordo, acredito que a gente está olhando para caminhos relativamente comuns, né, de como que o framework para aplicação dessa nova legislação no Brasil, ela tem os melhores
movimentos e procedimentos para acontecer. Bem claro hoje no Brasil, desde que a lei foi sancionada em agosto de 2018, né, nós tivemos aí um período por conta da MP 869, que tivemos uma redefinição de alguns artigos, mas desde agosto de 2018 começou a ocorrer no mercado uma corrida pela adequação. E nós aprendemos muito com a experiência europeia, né, que tem um lugar muito significativo e uma experiência muito rica, porque é um bloco em que existe e apresenta um histórico muito anterior ao nosso. Se formos olhar para legislações individuais de países, né, até de estados, como aconteceu no estado de Hesse, na Alemanha, que remontam a 1970. Isso, de certa forma, nos traz uma desvantagem pela própria situação, que não deixa de ser até constrangedora de demorar tanto tempo, né, para trazer um sistema sobre a matéria, mas, por outro lado, chegar assim depois nos faz também termos a vantagem de olhar para a experiência e a evolução do que foi feita em outros países, em outras comunidades, como a União Europeia, nesse setor. E nós vemos que aqui no Brasil, nessa jornada desde agosto de 2018, que agora se intensifica, porque a partir de setembro do ano passado, tivemos efetivamente a lei entrando em vigor, exceto as penalidades, né, as sanções administrativas, mas que estão agora para entrar. Então, vimos essa intensificação, mas nós constatamos que houve e ainda há uma linha de aplicação estática dessa adequação, com muitos modelos, com muitos templates. E aquelas empresas que passaram inicialmente por essa adequação estática, né, de incorporar documentos, elas estão agora se voltando aos consultores externos para saber o que fazer com isso. E essa situação revela de forma bastante clara que um plano de governança ele não se dá de forma estática, ele é orgânico, né? Porque a empresa é orgânica. Os dados, o inventário de dados, ele é orgânico, ele se transforma a cada momento, ele tem vida própria. Então, o plano de governança que vai guiá-lo, estruturá-lo e dar essa segurança à empresa e aos vários entes que ao redor dela atuam, como fornecedores, empregados e especialmente clientes e titulares de dados, né, que com ela tem um contato, precisam, não podem estar desguarnecidos de um programa de proteção de dados, de governança de proteção de dados, que não seja dinâmico como as suas atividades econômicas, né? Isso se revela até pelo vetor da função social, que acompanha toda a atividade empresarial. E, nesse sentido, nós também vimos no mercado que houve uma corrida também por nomear DPOs, né, encarregados, mas com pouco empoderamento. De uma forma geral, obviamente que não é uma fala que eu tenho aqui com o levantamento científico, é uma fala de percepção própria, empírica, então tenho que fazer essa observação, mas muitos DPOs nominados, encarregados, como se o problema por aí começasse a ter a sua solução. Mas DPOs pouco empoderados, pouco envolvidos com os negócios, com o plano de negócio, e nós estamos vendo que não existe uma solução de prateleira pronta, com templates, não adianta simplesmente uma nomeação de DPO, né? É preciso ir além. Até porque eu acredito que hoje, se falar de proteção de dados, e outro dia eu até dei risada, porque eu conversava com
uma pessoa do estado do Maranhão, uma pessoa com cargo público, e ele falou, professora Juliana, aqui no Maranhão ninguém mais aguenta falar de proteção de dados. Nós queremos te chamar para falar de outros assuntos, né? Então, é porque, de fato, a gente está aí, é normal, essa onda, né? Como teve lá atrás, do Código de Defesa do Consumidor, e assim, nesses vários ciclos, né, dos adventos regulatórios e construção de sistemas dogmáticos que vêm ao mercado. Então, para dizer, a gente tem falado tanto, né, dessa questão, dessa análise da lei, das regras, mas eu queria dar um passo anterior, olhar algo mais high picture, né, e olhar para esse sistema em geral, e não de uma questão tanto fidada à redação da lei, e enxergar que nós temos encontrado uma mudança do eixo gravitacional. Isso é muito relevante. O eixo gravitacional do sistema de proteção de dados, né, ele tem cada vez mais se deslocado daquele paradigma da autodeterminação informativa para uma arquitetura de gerenciamento de risco das atividades de tratamento de dados. E isso deve ser incorporado como algo, como uma premissa do desenvolvimento dos frameworks e da aplicação e formação dos programas de governança de proteção de dados. Isso se explica facilmente, sem reduzir a complexidade da questão, porque a autodeterminação informativa, né, se nós formos retomar uma linha histórica, todos nós sabemos que ela está lá vinculada ao célebre caso do censo alemão de dezembro de 83. Já remontava a doutrina de Alan Westing, um jurista americano, mas tem essa consagração, essa datação como a formação da doutrina da autodeterminação informativa, e que depois é incorporada, né, para que ficar apenas com a diretiva de 95/46, nós temos outros importantes documentos europeus dessa época, mas vamos pegar aqui a diretiva 95/46. E nós temos a incorporação dessa doutrina e dos princípios que hoje nos orientam, iluminam as regras que foram criadas, né? O princípio da necessidade, da minimização, o princípio da transparência, da finalidade, né? E outros princípios que fazem parte desse sistema. Eu quero chamar a atenção que nessa época, e por isso eu disse que não é fácil compreender, porque nós vivemos nessa época, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Nós não tínhamos aí um fenômeno, eu digo fenômeno, não tecnologia, me fidando à expressão e construção da Ellen Nissenbaum, né, que o Big Data é mais que uma tecnologia, é um fenômeno social. Nós não tínhamos esse fenômeno social ainda inserido nas atividades econômicas, sociais e políticas. Quando nós temos aqui em 83, a tecnologia, né, que causava uma distopia na época, na sociedade da época, estava ligada à capacidade computacional de gerenciamento e de processamento de dados. Mais voltada na Europa a uma distopia de um Estado vigilantista e nos Estados Unidos uma distopia de um mercado vigilantista. Né? Tanto que a primeira lei nos Estados Unidos é voltada à questão da área dos birôs de crédito, né? Voltada à questão financeira. Mas, então, nós temos aqui um recorte bastante claro, um divisor de muros bastante claro do que somos hoje e do que éramos em 83. E nós temos aí em 95 ainda não entrando na sociedade que nós vivemos hoje, dessa algocracia, para citar o Anesh ou o Dan Hanner, né, que trabalham esse termo, essa sociedade ditada por algoritmos, da inteligência artificial, que só existe por conta do Big Data. Como disse um dos relatórios, um dos guidelines de inteligência artificial da Europa, de 2019, em fevereiro de 2019, there's no
AI without data, né? Não tem como ter inteligência artificial. Algoritmos não trabalham sem Big Data, sem dados. Em 95, nós não tínhamos essa realidade. A internet ela estava começando a se formar. Nem a Web 2.0 tinha advindo ainda. E todo esse arcabouço, me parece que ele foi formado numa mentalidade anterior ao que a gente está vivendo. Não posso deixar de colocar que isso não foi totalmente ignorado, pelo contrário, em 2012, a Europa, ela forma uma comissão para rever as suas regras de proteção de dados. É o que vai depois desembocar na redação do GDPR, né, que foi publicado em 2016 com vacácio de 2 anos. Justamente por quê? Por conta dessa mudança da tecnologia presente. E não à toa que o Giovanni Buttarelli, né, que infelizmente faleceu há pouco tempo atrás, em agosto de 2019, um italiano que esteve à frente da autoridade supervisora de proteção de dados da União Europeia, não à toa ele se manifestou em relação a essa mudança, esse olhar, essa reatualização, no sentido de que, e aqui vejo uma confirmação desse reconhecimento da mudança desse eixo gravitacional, né, dizendo que a questão está muito ligada à questão da confiança, né? Toda essa a pedra angular do novo regulamento europeu, ele disse publicamente, é a noção de confiança, o que coincide com, né, as tecnologias da inteligência artificial, porque tem a questão da opacidade algorítmica, tem a dificuldade da explicabilidade, da revisão, são temas ainda que estamos muito em debate, né, por conta até desse momento de olhar para essa questão. O direito é assim, né, uma ciência social aplicada, ela caminha vendo o fato social, já dizia Antônio Chaves, o direito caminha a reboque da tecnologia. Mas fato é que o Giovanni Buttarelli, enquanto vive, ele trouxe essa questão, né? Que a pedra angular nesse sistema é a confiança. Por isso que ela está se deslocando desse paradigma da autodeterminação informativa. Por um lado, a gente tem que trabalhar com o empoderamento do titular. É justamente isso que separa o direito fundamental da proteção de dados daquele concebido no século retrasado da privacidade. Ele não tem mais matriz proprietária, ele tem um aspecto dinâmico, intervencionista, e não é um direito negativo, né, de excluir o outro, mas sim um direito positivo, de eu intervir, seja em cognição, para eu tomar conhecimento do que é feito, seja em intervenção, para após eu tomar o conhecimento, eu solicitar, e devo ser atendido por força da vontade soberana da lei, a ter modificações, né? Inclusive apagando dados, revogando consentimento, me opondo a determinado tratamento, e assim por diante. Então, vejam que esse empoderamento, eu não estou esvaziando que a autodeterminação informativa não está aqui mais como um dos pilares. Ela é o fundamento da LGPD e assim deve ser. Mas não é ela que vai trazer uma resolução que talvez há 3 décadas atrás tenha iluminado o caminho aí de juristas e de ministros, juízes, nesse sentido. Porque esse empoderamento, muitas vezes, eu não quero ter enquanto titular. Não coloque um ônus sobre mim, titular, que eu vou ter que ler a transparência que vai ser colocada em termos de uso. Já existe uma expressão que é técnica, não é coloquial, que a doutrina trata, nacional e estrangeira, da fadiga do consentimento. Né? Então, não adianta mais trabalhar com isso, porque nós estamos rodeados de aplicações e aplicativos em que a gente tem que consentir e entender, e ainda que a gente houvesse tempo, não haveria saúde mental para ficar lendo, a gente já não tem tempo, mas por uma hipótese, né, assim, por mero exercício de argumentação, ainda que a gente tivesse tempo, não teria capacidade de saúde mental para ficar lá olhando isso e ficar
realmente incorporando e sabendo. Até por isso que hoje escolas como a Escola de Bolonha, do Giovanni Sartor, eles trabalham com o que eles chamam de direito computável, né? Por isso que hoje as PETs ocupam um lugar de destaque nesse cenário. O que é PET? Privacy Enhanced Technology. É isso que vai dar confiança para o titular. Não mais simplesmente dizer, você está empoderado, você pode escolher. Tem momentos que eu não quero escolher. Eu prefiro que o sistema, ele defina, me traga uma confiança, e aí eu consiga viver nesse mundo datificado de plataformas e de performance algorítmica, né? Que é a famosa expressão PDA. Plataformização, datificação e performance algorítmica. Então, nesse sentido, hoje, mais do que nunca, por conta desse eixo gravitacional que está sendo alterado, eu destaco aqui o trabalho a partir do princípio da accountability, e registro que eu falo, não colocando como mais importante, mas apenas por um destaque que eu tenho que fazer num limite de tempo da minha fala, né? O princípio da accountability não está apenas restrito à proteção de dados, mas ele, na proteção de dados, ele vem como um Key Privacy Principle, né? É um princípio-chave, porque ele deve ocorrer em toda a organização e ele acaba por ser expresso em diferentes graus de abstração, né? Por exemplo, enquanto um valor cultural, com políticas e procedimentos de governança, ou como relações de rastreabilidade entre requisitos e controles da proteção de dados. E ele também se dá por vários caminhos, como os relatórios de impacto, que a Isabel aqui muito bem colocou, né? O próprio GDPR, ele contém uma variedade de ferramentas sistêmicas de accountability, assim como o LGPD, e assim como a gente espera que a ANPD também traga sobre isso. E falando aqui em ANPD, para terminar minha fala, nada disso pode acontecer, esse sistema não vai acontecer se nós não tivermos autoridades com força e autonomia. A própria Europa, né, quando eu digo que a desvantagem da vergonha, mas também a vantagem da experiência, nos mostra a experiência europeia na diretiva de 95, que eles chamavam, né, dos watchdogs, né, os cães de guarda ascendentes, né, aqui os europeus podem falar com muito mais propriedade sobre isso, porque não adiantava colocar uma autoridade de controle que realmente um cão de guarda que não assusta, né, aquele que eventualmente quer violar a norma colocada, o sistema colocado, o muro aí desse sistema. Então, essa foi uma grande mudança importante do deslocamento da 95 para o GDPR. E é isso que nós temos que ter aqui, né? A gente tem enfrentado algumas questões desde a origem da ANPD, que não vem com uma natureza de autarquia, né? Ela vem ligada à administração federal direta, então ela tem uma subordinação, ela não tem uma independência orçamentária, isso é bastante significativo até em termos de visão e confiança internacional. Nós temos uma previsão legal que em 2 anos isso vai ser revisto, mas não que vai ser mudado, né? E aí entrando no arrefecimento econômico, enfim. Agora, a ANPD coloca para a semana que vem já, e é interessante, cumprimento a postura da nossa autoridade, que na linha da regulação responsiva, né, como tem feito a ANAC, como tem feito outras agências reguladoras, muito embora a nossa não seja uma agência reguladora, mas de trazer a regulação responsiva. Então, ouvindo todos os entes afetados, ela está justamente nesse intervalo para que as pessoas, para que os vários stakeholders comentem sobre a norma que vai ser votada em colegiado, sobre a fiscalização, o monitoramento, como que vai se dar isso pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Mas que para isso aconteça, é preciso que ela tenha sua substância, seu armamento, né, de aparato mesmo fiscalizatório, aparato de poder tratar os casos do tamanho, uma capacidade compatível com o tamanho
do nosso país e da nossa economia para realmente examinar as práticas dos controladores de dados para, de fato, poder agir em casos de suspeitas violações. Né? Para terminar, né, não posso deixar de dizer do efeito Palinon, né, que a gente tem aqui essa semana. Tivemos um banco multado em milhões, e já vem de poucas semanas atrás um outro banco multado em 8 milhões pela Senacom. Então também vamos ver como é que vai ficar esse efeito Palinon, né? Assim, vários órgãos aí em cima disso. E com isso, mais uma vez, eu agradeço e devolvo a palavra à moderadora, Lara. Obrigada, professora, é um prazer ouvi-la. E você foi cravado os seus 20 minutos quando eu ia fazer a intervenção que me compete, às vezes uma intervenção chata, mas eu aprendi aqui com o organizador do evento, professor Giovanni, que em evento e ações de compliance precisamos estar compliance. E ele sempre diz isso, tem que começar no horário, tem que terminar no horário, e a gente tem que respeitar os espaços e os tempos. E aí eu ia fazer a minha intervenção que me compete como moderadora, mas foi cravado. Eu agradeço imensamente as suas palavras e todo o seu cuidado aí com o tempo. Bom, muito obrigada, Juliana ia falar Giovanni, foi muito boas as suas palavras, como sempre, trouxe elementos muito fortes de doutrina, fazendo um diálogo com os outros dois panelistas. Mas sem demora, eu passo agora para a gente fechar com chave de ouro, com o organizador do evento, o professor Giovanni Saavedra. Agradecendo também aqui o convite pela participação, pela moderação, evento qual eu estou aprendendo muito com esse painel e com todos os outros. A palavra é sua, doutor Giovanni, por favor, fique à vontade para os seus 20 minutos. Boa tarde a todos os brasileiros e brasileiras, e boa noite aos meus colegas e colegas portugueses e portuguesas, que eu acho, pelos meus cálculos, que agora são quase 9 horas da noite. Queria, em primeiro lugar, porque por uma questão aqui de saúde própria, eu não consegui participar de todos os painéis como eu gostaria. Eu queria parabenizar o Francisco, agradecer pelo professor Francisco pela parceria. Eu estou muito feliz com o trabalho que a gente tem feito, a professora Graça Muniz também. Temos tido vários encontros profícuos, às vezes não tenho conseguido estar presente da maneira como eu gostaria, mas a gente está num momento desafiador. O importante é que os eventos estão acontecendo, está sendo com muita qualidade. Eu espero que a gente continue com essa parceria há muito tempo e crescendo. Estou muito feliz, estou aprendendo bastante. E é uma alegria estar com nossos co-irmãos e irmãs portugueses e portuguesas. Temos tanta coisa em comum, né? Temos que aprofundar esses laços. Ainda, sempre que eu falo com vocês, lembro do período que eu passei em Portugal. Foi um período muito feliz. Sempre uma alegria estar com vocês. Queria cumprimentar, então, a Lara. Lara, que temos já, eu digo, né, uma equipe lá no Mackenzie, com a professora Juliana, todo mundo é uma atividade assim incrível, acadêmica. A gente poderia pensar, muitas pessoas falam que vida acadêmica às vezes tem egos, etc. A gente lá no Mackenzie não tem essa experiência. A experiência que eu tenho é de um grupo muito qualificado, de profissionais de muita capacidade e que também tem uma capacidade de trabalhar em equipe, inclusive de gerar uma amizade positiva, que eu só tenho a agradecer. Eu tenho crescido muito com a professora Juliana, querida amiga agora, dos grandes nomes do Brasil, não só na área de proteção de dados, mas de direito digital e também na área de fake news, junto com o professor Diogo Reis. Então, para mim é uma honra fazer parte dessa equipe e de poder lhe chamar de amiga também. É uma coisa incrível. Temos que fazer o nosso churrasco ainda depois da pandemia. Queria cumprimentar a Isabel, mando um abraço para as amigas do Compliance Women Committee. Eu sei que você está aqui também as representando. Tem um trabalho muito importante na área de compliance, que eu tive a oportunidade de, não sou fundador, óbvio, porque eu sou homem, mas eu tive a oportunidade de presenciar o início, porque foi num evento do Instituto Arc, né, que foi lançado pela Juliana e pela Anne. Eu vi esse movimento crescer, que agora está para usar uma expressão gaúcha, né, se espraiando pelo mundo. Mas então parabenizar você e também cumprimentar
professor Luiz Neto Galvão, que eu não conhecia, né, virtualmente nem presencialmente, para parabenizar pela palestra. Quando a gente organizou o evento, a parte brasileira que me cabia, eu pensei em 2 temas para os nossos painéis, um deles foi esse, e eu, de propósito, sugeri o tema Compliance e Proteção de Dados, e queria, com a minha palestra, também explicar um pouquinho por quê. Eu tenho notado, eu queria ouvir até da experiência portuguesa exatamente isso, se o que eu percebia aqui, eles estavam percebendo lá, elas, né? Eu tenho, enfim, já estou de cabelo branco, né? Não posso mais, eu sempre cresci sendo mais novo em tudo, agora eu já cheguei numa idade em que eu não sou mais novo em tudo, né? Eu já sou o tio no parquinho com as crianças, já sou o senhor né, em algum lugar ou outro, então já tenho alguma experiência. Eu tive o privilégio aqui no Brasil de acompanhar, né, fazer parte de todo o movimento aí de compliance, né? Toda aquela moda, assim, eu estava bem no meio, tanto nos principais eventos, etc. E eu senti, a um determinado momento, né, Juliana, enfim, outros profissionais que eram grandes especialistas na área de proteção de dados, eu senti que à medida que digamos assim, uma onda foi caindo, a outra foi ganhando expressão. E com isso, óbvio, os formadores de opinião, as formadoras de opinião desses 2 grandes movimentos são um pouco diferentes. Por muito tempo participavam de eventos diferentes. E eu senti, quando a lei veio, que ia ter essa confusão, né? No sentido de que a gente estaria vendo uma coisa completamente nova. No que diz respeito à lei, óbvio que tem questões novas que a gente nunca teve no Brasil. Mas no que diz respeito a como uma empresa tem que se preparar para isso, não tem nada de novo, no sentido metodológico, né? No sentido de como se deve fazer. Inclusive, se a gente olhar como se descrevem as melhores práticas de criação de o pessoal fala aqui no Brasil, adequação à lei, né? Então, no Brasil, o pessoal não fala assim, estou implantando meu sistema de compliance de proteção de dados. O pessoal está se adequando à lei. Como se fosse algo de tipo completamente diferente do que fazer um sistema de compliance. Então, eu sou professor na universidade, mas também sou advogado. A gente está hoje com, mais ou menos, eu fiz um cálculo ali antes, uns 70 projetos ativos de implementação de LGPD. E eu tenho sentido nas empresas que isso acaba gerando alguns problemas práticos, que eu queria explorar aqui um pouquinho com vocês. E eu queria explicar, então, na minha palestra, primeiro, por que eu acho que a confusão é gerada, segundo, por que ela é um problema mais do que só terminológico, e terceiro, como eu sugeriria para a gente, digamos assim, integrar essas 2 realidades de uma maneira mais eficiente. Primeiro, a noção de compliance, né? As pessoas normalmente associam compliance com a tradução literal do termo, estar em conformidade, e isso acaba gerando problemas, né? Eu costumo explicar o problema com uma brincadeira, né? Se uma empresa se vangloria de cumprir as leis, na prática ela está se vangloriando de não ser uma organização criminosa, né? Uau, eu não sou uma organização criminosa, eu cumpro as leis. Não deveria ser o objetivo de uma empresa, né, quando faz um programa de compliance, simplesmente cumprir as leis, porque isso está na origem da empresa. A empresa se diferencia de uma organização criminosa porque ela busca oferecer um produto e um serviço dentro das regras da legalidade. Então, se compliance fosse simplesmente estar em conformidade, o que a gente ia ter de novo? Essa noção de compliance é que gera o problema com a parte de proteção de dados. Se eu penso que compliance é estar em conformidade, às vezes as pessoas associam compliance com uma exigência normativa, que no Brasil não existe. Fora em alguns setores, ninguém é obrigado a ter um sistema de compliance, muito menos a lei anticorrupção criou essa obrigação. Ninguém é obrigado. Só nos setores obrigados da lei de lavagem de dinheiro, nas empresas estatais, e se quiserem concorrer em licitações, mas não existe uma obrigação legal de ser um sistema de compliance, muito menos a gente tem repercussões criminais disso. Nós não temos, como nos Estados Unidos, uma norma
que tem uma avaliação, digamos assim, no sistema de compliance para fins penais. Nós não temos isso, tá? Então, a gente tem uma noção de compliance que já sai um pouquinho torta. Quando a gente vai falar de proteção de dados, as pessoas falam de se adequar à lei. Mas se adequar à lei é o que qualquer cidadão tem que fazer. A lei não fala você tem que se adequar à lei. Ela diz que você tem que criar um sistema de governança de dados. É isso que está escrito lá. O que é uma coisa de tipo diferente. E a lei também fala que esse sistema de governança de dados precisa estar integrado no sistema de governança da própria empresa. Ela diz isso, está escrito lá, não foi eu que inventei. E a lei é sábia nesse sentido, porque, de fato, vou dar alguns exemplos práticos que eu vejo nas empresas para as quais eu presto consultoria. As empresas, às vezes, têm um sistema de compliance, tem um compliance officer e criam um projeto separado de implantação de LGPD. Já houve casos em que a gente foi contratado para assessorar a área de compliance, em outros casos para assessorar a implantação de LGPD, em outros casos para fazer os dois. Estamos numa empresa ajudando na área de compliance. Chegou um momento que disse, vamos revisar o Código de Ética e de Conduta. Eu disse, olha, como vocês têm um outro escritório trabalhando na parte de proteção de dados, a gente precisa conversar com eles, porque tem temas que a gente precisa tratar igualmente aqui no Código de Ética e de Conduta. Chegamos na parte de política de terceiros. Olha, a gente vai ter que sentar com o pessoal da qualidade e os colegas que estão fazendo a implantação de proteção de dados, porque quando eu for falar de due diligence, eu não posso ter uma qualificação da área da qualidade, um due diligence da área de compliance e um due diligence da área de LGPD. Eu preciso ter um sistema integrado para fazer isso, senão vai ser uma confusão. Coitado do fornecedor, que vai ter que atender a 3 formulários diferentes com demandas sobrepostas e etc. Existe também uma outra dificuldade que, às vezes, as pessoas pensam, não, mas a LGPD é uma coisa muito específica. Por exemplo, tem que ter um encarregado de dados, tem uma metodologia diferente, por exemplo, mapeamento de dados. Sim, mas isso acontece toda hora na área de compliance. Por exemplo, prevenção à lavagem de dinheiro. Na área específica de prevenção à lavagem de dinheiro, nós temos normativas do Bacen, está aí o Márcio, que trabalhou em bancos, sabe muito bem, não me deixa mentir sozinho. Tem normativas do Bacen, tem normativas da SUSEP, dos setores obrigados, que falam sobre avaliação de risco, como deve ser o sistema de governança da área de prevenção à lavagem de dinheiro. Todos eles têm uma especificidade. Mas, ao fim e ao cabo, tudo isso precisa ser integrado num único sistema de compliance, sob pena de a empresa agir de maneira esquizofrênica. Chegou num ponto que, nessa empresa, a área de gestão de risco disse, eu quero falar com esse professor Saavedra, porque a gente não está conseguindo integrar todas essas iniciativas que estão sendo feitas aqui numa matriz de risco comum. Eu disse, claro, vocês estão tratando como se fossem coisas diferentes, aí cada um segue uma metodologia, cada um faz uma coisa diferente, como é que eu vou gerenciar esse programa depois? Então, o que eu tenho notado na prática como advogado e também como professor é que, do ponto de vista acadêmico, há pouca precisão terminológica, tanto na área de compliance como na área de proteção de dados, no que diz respeito a esse fenômeno específico. Do ponto de vista prático, há muita confusão também sobre o que significa implantar a LGPD. E essa confusão é gerada pelo exército de especialistas que nós temos em proteção de dados, que eu costumo brincar que se a gente pegasse todos os especialistas em proteção de dados no Brasil, a gente poderia invadir uns 3 planetas, porque é um exército muito grande. A gente podia invadir Saturno, Marte e outros, né? E ocupar e terraplanar ainda, daria para fazer tudo. Então, a gente tem, naturalmente, um monte de informações que são colocadas de input nas empresas e, obviamente, há uma confusão. Existem profissionais mais próximos à área de TI, para os quais implantar LGPD é basicamente segurança da informação. Existem mais advogados para os quais implantar LGPD é fazer políticas. E existe o pessoal da área de compliance, como eu, que está tentando dizer para os dois, pessoal, um está certo, o outro também, a gente precisa integrar isso num sistema de gestão. Então, no fundo, se a gente entende compliance como um sistema de gestão, que, aliás, é o entendimento da ABNT e das melhores práticas, todos esses problemas se acomodam.
No fundo, o que eu preciso fazer é uma avaliação de risco, sendo que o risco de incidente de dados, os riscos de segurança da informação são um dentre outros vários. Eu preciso integrar isso numa matriz de risco. Obviamente que eu tenho metodologias específicas, por exemplo, é um requisito óbvio da área de proteção de dados que eu faça mapeamento de dados, mas isso também tem na área de compliance, eu tenho que mapear processos, isso faz parte da avaliação de risco, não tem nada de novo, né? E eu preciso integrar isso num plano de ação conjunto. Eu preciso saber como eu uso os dados, em quais processos, em quais áreas da empresa. Esse, aliás, é o trabalho mais pesado e mais demorado de uma criação, digamos, de um sistema de gestão de compliance de dados, que é o termo que eu gosto de usar e não implantação de LGPD. De qualquer maneira, esse processo complexo é muito parecido com o que a gente já está acostumado na avaliação de riscos. E, de fato, a gente precisa chegar a compreender cada uso dos dados. E se eu começar a falar aqui só desse desafio, a gente já poderia fazer um congresso, no sentido de o quanto nós temos, como a professora Juliana falou, uma série de processos automatizados que trabalham com dados que, às vezes, as próprias empresas não têm conhecimento. A gente tem profissionais de TI que, em regra, não têm formação na área de segurança de informação. Eu tenho notado isso, pelo menos no Brasil, não sei como é em Portugal, mas eu tenho tido muita dificuldade quando a gente senta falar com a área de TI, às vezes eu sei mais da parte de segurança de informação do que o próprio TI. A gente tem que cuidar e entender como é que eles estão lidando com acessos, com servidor. Eu já vi empresa muito grande que usa alguns sistemas de servidor que aqui em casa é mais seguro, né? Então, assim, a gente tem aqui uma série de desafios que são interdisciplinares. Então, o que eu tenho notado na prática, quando se aborda a questão de proteção de dados ou de compliance, é que, no mais das vezes, nós deixamos de compreender a complexidade do assunto por não fazer uma abordagem do problema de maneira interdisciplinar. Então, acho que a gente precisa, nesse ponto, entender, né, todo o trabalho de implantação de LGPD sob esse ponto de vista. Bom, como enfim, estou passando meu tempo aqui, eu queria só concluir dizendo um último desafio que eu vejo. Eu tenho percebido no mercado que as pessoas estão subvalorizando isso que a professora Juliana falou agora ao final da sua palestra, assim, não estão levando e não estão dando o devido valor para um risco bem real, e para quem está acostumado a lidar com contencioso no Brasil sabe o quanto isso pode ser problemático, que são as várias esferas atuando conjuntamente para criar regras e exigências não coordenadas, nos mais das vezes, para as empresas. A gente ainda não tem jurisprudência qualificada a esse respeito. A gente tem não tem, obviamente, na NPD nenhum caso ainda, porque não é o foco no momento. Temos alguns órgãos de defesa do consumidor que estão avocando para si, mas não de maneira coordenada, esse tipo de temas. Temos o Ministério Público atuando também. E, pela minha experiência como advogado na área de compliance há muitos anos no Brasil, o que a gente entende por um sistema efetivo de compliance de dados vai mudar bastante quando a gente começar a enxergar esses órgãos funcionando no sentido de definir o que para eles é efetivo. Eu acho que as empresas estão trabalhando com uma régua muito baixa e eu acho que esses órgãos estão trabalhando com uma régua muito alta. E aqui a gente vai ter um problema objetivo com os consultores. Da maneira como a jurisprudência está tratando o tema, eu acho que falta muito pouco para a gente chegar como chegamos em outras áreas do direito, como prevenção à lavagem de dinheiro, para que os consultores passem a responder em primeira pessoa também. Então, aqui a gente tem um desafio que eu considero no Brasil bem complexo, que eu gostaria de explorar mais, mas tendo em vista aqui que o tempo passou, eu gostaria de encerrar e agradecer a audiência de todos e todas e desejar aí um excelente debate, se ainda houver tempo, se não, desejar então que o ano que vem a gente se veja de novo na segunda edição desse evento. Um grande abraço.
Obrigada, professor Giovanni, pela sua fala, sempre super claro e pontual, né? Eu vou levar sempre para a vida os seus ensinamentos de se estamos num evento de compliance, precisamos ser compliance com aquilo que a gente combinou com as pessoas. Veja, aqui a gente já tem algumas perguntas da plateia, né? Alguma até a professora Isabel já respondeu no Q&A, e a gente tem alguns minutinhos, então eu estimulo que vocês façam as perguntas no Q&A, que eu vou endereçar agora. Sobre a primeira pergunta, de ter acesso a estas palestras gravadas, sim, as palestras gravadas ficarão disponíveis em torno de 7 dias, 5 a 7 dias estarão disponíveis no site da ESN. Então, vocês podem acessar o site da ESN para quem perdeu alguma palestra ou quiser rever alguma das palavras, das palestras dos nossos professores, é uma ótima pedida, né? Vai dar certo. Tem aqui também uma pergunta do Amilson, que diz o seguinte: isso nos leva à necessidade de uma equipe multidisciplinar, várias lentes para se tratar da mesma temática. E ele ainda continua: aqui em nossa empresa estruturamos um comitê de compliance com profissionais de todas as áreas que lidam com dados pessoais. Como ele não endereçou a pergunta para nenhum professor e ele fala dessa questão multidisciplinar, né? São vários olhares ou várias lentes para a mesma proposta, eu vou abrir para os nossos palestrantes, para os 4 palestrantes, né? Professor Luiz, talvez a gente possa até seguir a ordem de apresentação, professor Luiz, professora Isabel, professora Juliana e professor Giovanni, para a gente fazer as considerações sobre essa multidisciplinariedade, sobre essas lentes, que todos eles trouxeram em suas falas, em alguns momentos, né, com algumas problemáticas levantadas para o debate, mas acho que para complementar a pergunta do nosso participante. Professor Luiz, por favor, fique à vontade. Eu iria ser muito breve e dizer apenas que concordo, quer dizer, acho que a existência de um comitê é importante. Deve haver, mesmo nas empresas em que há um encarregado, deve haver em cada uma das áreas de negócio, em cada uma das direções, deve haver alguém que tenha a proteção de dados como uma preocupação e que seja um interlocutor nessa matéria e que possa, de alguma forma, estabelecer um diálogo permanente com o encarregado quando ele exista ou enfim, no fundo, que possa ser um campeão da implementação, que possa ter a responsabilidade de, enfim, garantir uma preocupação constante com estes temas. Portanto, eu creio que é importante a existência de um comitê no sentido de uma cúpula. É também fundamental que dentro de cada uma das áreas de negócio da empresa exista também esse campeão da proteção de dados que possa ter essa preocupação constante e de alguma forma também exercer alguma pedagogia sobre os seus colegas. Muito obrigada, professor Luiz. Professora Isabel? Eu não poderia concordar mais com o Luiz, acho que ele já disse tudo, acho que a minha única ponderação, eu já trouxe durante a minha fala, com relação à realidade das pequenas e médias empresas, eu acho que isso pode ser um desafio, da gente conseguir ter essa quantidade de profissionais para compor um comitê, ou que consigam compor um comitê. Mas, enfim, eu acho que definitivamente é uma boa prática, é uma excelente prática. Obrigada, professora Juliana. Bem, eu endosso aqui todas as falas, em especial do professor Giovanni Saveira, meu amigo. Realmente é bom ouvir, né, falas atentas às necessidades reais de um mercado que acaba por inverter algumas questões e até por força de uma onda, né, de mercado, um modismo da matéria. E gostei muito da lembrança da Isabel, né? A própria lei ela dá esse direcionamento. Quando ela direciona, né, quando ela indica à autoridade olhar aqueles
como as empresas pequenas, né, de menor porte, médio porte, aos idosos também, né, as startups, e é isso. E agradeço aqui, aprendi bastante com os colegas, foi um prazer. Obrigada. Obrigada, professora Juliana. E agora a palavra do professor Giovanni sobre essas perguntas. Lá no escritório a gente tem empresas de vários portes e eu estou tendo a experiência de implantar LGPD, entre aspas, no meu escritório, né? Estou tentando integrar num sistema de compliance, eu parto do pressuposto que como consultor a gente tem que dar exemplo, né? Não vou ficar dizendo para os meus clientes que eles têm que fazer, não tem no meu escritório. E, então, minha empresa não se enquadra, meu escritório não se enquadra no caso de uma multinacional, né? Mas a gente, e nas empresas que eu tenho visto, todas elas sempre têm algum profissional de TI, seja terceirizado ou não, todos eles têm sempre algum apoio jurídico. Então, o que a gente tem, quando se trata de pequenas e médias empresas, o que a gente tem sugerido é que esse profissional externo participe do comitê para a gente pensar soluções integradas. O que eu acho que não deveria acontecer é a gente não envolver essas áreas, porque o olhar que o TI tem sobre esse aspecto é diferente do olhar do advogado, é diferente do olhar do profissional com experiência em compliance. E existem muitas soluções de TI, existem muitas opções jurídicas, existem muitos caminhos que podem ser seguidos. E a gente precisa pensar juntos qual é a melhor solução para cada caso, né? Senão, até para não, entre aspas, engessar a empresa ou ficar criando controles desnecessários, né? Então, eu gosto desse modelo. No nosso escritório, a gente costuma trabalhar assim, com um grupo de trabalho interdisciplinar. Tem funcionado muito bem com empresas de todos os portes, assim, mas é a nossa experiência. Obrigada, professor Giovanni. Como vemos, acho que há um grande alinhamento, ainda que as origens e as trajetórias e experiências sejam diferentes entre todos os professores, há uma unanimidade que não há como trabalhar com proteção de dados se não houver esses múltiplos olhares. Gostaria de agradecer a participação de todos, a fala de todos os professores, a participação com as perguntas, com os elogios, foram muitos que vieram, alguns no privado, alguns foram lidos, já foram endereçados aos professores diretamente. Eu fico pessoalmente muito feliz, muito lisonjeada de participar, reitero e renovo os meus agradecimentos ao professor Giovanni, organizador, ao professor Luiz Neto Galvão, com quem aprendi bastante essas palavras, é sempre engrandecedor poder ouvir uma experiência internacional. A professora Isabel, nossa brasileira erradicada em Portugal, que consegue, com seu sotaque carioca, contar um pouco da realidade europeia, foi muito bacana. A professora Juliana, sempre um grande prazer, também minha professora, com quem aprendo muito, e aqui me coloco não só na condição de moderadora, mas também de aluna de todos vocês. Com isso, encerramos o painel 4 e eu passo a palavra para o Márcio para o encerramento do evento. Obrigada a todos. Mais uma vez, boa noite agora a todos. Foi um dia intenso, com muito conteúdo. Espero que tenham gostado desse nosso momento. A gente já está na fase final. Obrigado mais uma vez, Lara, Giovanni, Luiz Neto, Isabel e Juliana pelo painel. Muitíssimo obrigado. Fechamos com chave de ouro, como a gente diz aqui no Brasil. Foi muito bom a explanação de vocês também sobre a questão de privacidade e proteção de dados. Eu não vou me estender muito, mas mais uma vez queria agradecer a todos pela presença, pelo tempo. Teremos vários outros momentos ao longo desse ano, aqui pela ESENA e pelo Instituto ARC também, alguns outros eventos. O pessoal da Law School também vai ter alguns outros eventos de privacidade de dados ao longo desse ano. Acompanhe a gente. E eu passo a palavra para o doutor Francisco Coutinho para fazer as considerações finais e encerramento por parte lá de Portugal também. Muito obrigado, Márcio. Aqui gostaria de começar por agradecer-lhe a si o papel de mestre de cerimónias ao longo das últimas 10 horas. Uma tarefa extraordinária que foi desempenhada com grande brilhantismo. E resta-me agradecer também a todos os palestrantes que estiveram connosco nestes 4 painéis e, acima de tudo, agradecer o desafio que foi lançado pelo professor Giovanni Saavedra, à ESENA e ao Instituto ARC.
Foi de facto um gosto, em nome da Juris Nova, do Observatório da Proteção de Dados da Nova School of Law, ter participado nesta primeira edição deste seminário. Foi um sucesso e agora temos a responsabilidade de fazer uma segunda edição, uma terceira, sobre estes temas. Tivemos, de facto, discussões muito interessantes, muito ricas, de grande nível, e foi, de facto, uma experiência de grande partilha. Deixem-me só agradecer também da nossa parte à Graça Canto Muniz, que coordena comigo o Observatório da Proteção de Dados, e também à Névia Nalilha, que é uma bolseira da Nova School of Law, que também colabora connosco e também nos ajudou na preparação desta conferência. E uma última palavra, novamente, para o professor Javier Saavedra. Enfim, este é uma das primeiros resultados que temos desta parceria que criamos e que eu espero que dê frutos nos próximos anos, nestes temas do compliance, da proteção de dados e de outros que resolvemos enfim, estudar nos próximos tempos. Muitíssimo obrigado a todos. Doutor Giovanni, agora eu passo a palavra para você fazer o encerramento também. Ser breve também, queria muito agradecer ao professor Francisco, ao professor Graça, foi incrível. Mesmo nessas condições de pandemia, conseguimos fazer uma troca efetivamente acadêmica e produtiva, e também são nossos os votos. Estava falando com o Márcio que a gente precisaria já descansar naturalmente da organização, mas depois se encontrar e já pensar no próximo do ano que vem. Fica o convite, então, para todo mundo que participou esse ano para estar conosco o ano que vem. Obrigado a todos os palestrantes, obrigado aos colegas, amigos e amigas portuguesas que estavam aqui. É uma alegria a gente fomentar, digamos assim, essa nossa parceria de enfim, dois países que têm muito, né, próximo e que têm muito a aprender um com o outro. Obrigado, então, e desejo a todos um excelente restinho de dia aí, em Portugal, um excelente descanso. Boa tarde, boa noite a todos e a todas.